Hoje, com alegria, eu quero dividir com você o que diz em Hebreus, no seu capítulo 2, dos versos 5 ao 13. Eu vou usar a Bíblia, a mensagem, para que você tenha um melhor entendimento do que a Bíblia quer dizer. Deus não encarregou os anjos da salvação de que estamos falando. A Escritura diz: o que é o ser humano para que te preocupes com ele? Porque desperdiçarias tempo te preocupando com eles? Tu os fizeste quase tão importante quanto os anjos, deslumbrantes com a luz da aurora no Éden. Depois deste a eles responsabilidade sobre o mundo que criaste. Quando Deus os designou responsáveis sobre tudo, nada foi excluído, mas ainda não vemos todas as coisas debaixo da jurisdição humana. O que vemos é Jesus, feito quase tão importante quanto os anjos, e então, pela experiência da morte, coroado muito acima de qualquer anjo, com uma glória deslumbrante com a luz da aurora no Éden. Naquela morte, pela graça de Deus, ele experimentou plenamente a morte no lugar de cada ser humano. Faz sentido que Deus, que iniciou tudo e que tudo preserva agora, conclua a sua obra, tornando perfeito o pioneiro da salvação através do sofrimento, enquanto ele conduz todas essas pessoas à glória. Uma vez que aquele que salva e os que são salvos têm uma origem comum. Jesus não hesita em tratá-los como família, dizendo: vou contar a meus bons amigos, meus irmãos e irmãs, tudo o que sei sobre ti. Vou me reunir a eles num culto e em louvor a ti. Uma vez mais, ele se põe no mesmo círculo familiar quando diz: até eu vivo por depositar minha confiança em Deus. E uma vez mais, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Palavra de Deus maravilhosa para nós, porque esse texto aqui nos convida a contemplar essa profunda conexão entre Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a cada um de nós, seres humanos. Através desta passagem, somos lembrados desta grandiosidade do plano de Deus para a humanidade e da centralidade de Jesus em nossa salvação. Aqui nós começamos a ver no versículo 5 a herança prometida. O autor aqui de Hebreus, ele inicia estabelecendo um contraste crucial. Ele afirma de que Deus, ele não é sujeito ao mundo vindouro, aos anjos, mas sim a alguém especial. Este mundo vindouro que a gente viu aqui é algo muito maior. Sim, porque não refere apenas a um futuro distante, mas refere a uma realidade presente da redenção em Cristo, que se consumará. Entenda bem, consumará plenamente a eternidade. A gente encontra uma glória a Deus dentro desta passagem bíblica, porque os versículos vão nos surpreendendo. Apesar de entendermos dessa grandiosidade de Jesus, o autor ele afirma que Deus o tornou perfeito mediante sofrimento. O autor da salvação deles. O autor da salvação. Quem é o nosso autor? Quem é aquele que nos amou? Nos amou primeiro, porque antes de você amar Deus, ele já te amava. Antes de você entender quem era Deus, ele já te entendia, porque ele é o teu Criador. Esta afirmação que nós vemos aqui na Bíblia, ela fala de um amor incompreensível de Deus pela humanidade. Jesus, o Filho perfeito, se humilhou e se entregou ao sofrimento para redimir
a humanidade pecadora, ao levar muitos filhos à glória. Aqui em Hebreus, no seu capítulo 2 que nós lemos, e aqui no versículo 10, a Bíblia diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então você consegue perceber que Jesus demonstra então essa vastidão do plano de Deus, a glória destinada a Jesus e compartilhada com todos aqueles que creem nele. Se você crer em Jesus, você terá a glória de Deus. É por isso que ele diz que aquele que crer em mim, que crer em quem? Em Deus, ainda que esteja morto, viverá. Às vezes a sua alma está aí perdida, está na bagaceira, está sem rumo, está, perdido, tentando achar uma saída, um rombo no seu coração, um vazio no seu coração, do tamanho de Deus. E tudo que você precisa é que Deus ele faça morada, porque ele te ama. Se ele não te amasse, ele te deixaria aí vagando pelo mundo afora, perdido nessa vida, como alguém sem importância. Mas pelo contrário, ele com esse olhar de amor, com essa humildade, ele falou: não, peraí, a humanidade precisa de redenção, a humanidade precisa de uma oportunidade de se achegar a Deus. Por isso que ele diz: se achegue a Deus e Deus se chegará a você. A chave aqui para compreender essa profunda conexão entre Jesus e a humanidade reside o quê? Na unidade da origem. Aqui no versículo 11, a gente vê a Bíblia dizendo: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Perceba que Jesus, ele provém de um só. Então nós, quando nos ajuntamos a Deus, nos ajuntamos a Jesus, nós nos tornamos um só em Cristo. É uma mente pensando em Cristo e vivendo as vontades de Cristo. É um corpo que está ali destinado a Cristo. Essa unidade que nós vemos aqui não é eu ser melhor do que fulano, fulano ser melhor do que eu. Não. Estamos todos aqui para sermos um só, sermos irmãos, sermos irmãs em Cristo Jesus, porque o nosso alvo é Cristo. Não estamos aqui para disputar poderes, não estamos aqui para disputar uma placa, dizer que a denominação A é melhor do que a denominação B. Não. Estamos aqui, seja a igreja A ou seja a igreja B, para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. É para dizer que sem Jesus, eu e você não somos nada. Nós precisamos ter essa irmandade em Cristo, porque Jesus ele não se envergonha de nos chamar irmãos, porque nós estaremos compartilhando do mesmo amor, da mesma fé, da mesma união, para que toda a humanidade reconheça que Jesus é o Senhor e acaba se arrependendo dos seus pecados e dizendo: eu preciso de Deus, porque sem Deus eu não irei a lugar nenhum. Então entenda essa passagem bíblica que lemos em Hebreus, no capítulo 2, do versículo 5 em diante. Nós encontramos aqui um panorama inspirador da grandiosidade do plano de Deus para a humanidade, do plano de Deus para a sua vida, porque Jesus, como o Filho unigênito de Deus, ele se humilhou e se entregou ao sofrimento para nos redimir e nos conceder a glória eterna. Então você precisa crer que Jesus, ele é o seu Senhor, é o seu Salvador, porque quando você crê, você entende, ele é Pai, nós somos filhos, se somos filhos, teremos irmãos e seremos irmãos unidos em um só propósito, em um só amor, de participar da herança celestial que Deus tem para mim e que Deus tem para você. E para finalizar, que essa mensagem que eu trouxe para você possa fortalecer a tua fé,
aprofundar a comunhão entre você e Deus e motivar você a viver uma vida digna da glória que nos é prometida por Ele. Não é homem que está prometendo para você a salvação. Não é ser humano que está prometendo para você uma vida eterna. Mas é alguém que nos amou de uma tal forma que disse: peraí, vai valer a pena entregar a minha vida por você. Vai valer a pena abrir a oportunidade do ser humano se conectar direto com Deus, sem ter intermediário. Então, essa promessa, ela está de pé. Deus, ele não mudou. Quem muda somos nós, seres humanos, mas Deus não muda. Ele continua dizendo: que eu prometi para você, eu vou realizar. Então, o que nós precisamos é apenas acreditar que Deus tem um plano maior, um plano melhor para nós, e que nada se resume aqui na terra. A terra só é passageiro, porque tem algo maior, algo muito melhor além daqui da terra. Que essa mensagem ela possa nos impactar de uma tal forma de entendermos a salvação em Cristo Jesus como ela é necessária. Se você ainda não tem Jesus como o autor da sua vida, se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor, eu convido você a abrir o seu coração e permitir que você se identifique como filho de Deus e não como mais uma criatura de Deus, porque todos foram criaturas e alguns continuam sendo criaturas de Deus, porque são criados por Deus. Mas quando você abre seu coração e diz: eu agora aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, você deixa de ser uma criatura e se torna o filho de Deus, se torna a filha de Deus, e juntos seremos irmãos em Cristo. E que esta irmandade em Cristo Jesus nos influencie a ter bons relacionamentos interpessoais, que seriam entre pessoas, e principalmente um relacionamento com Deus, mas um relacionamento verdadeiro, um relacionamento não passageiro, não momentâneo, mas aquele relacionamento de dizer: eu preciso de Deus todos os dias, eu preciso estar com Deus todos os dias, o meu coração, ele é de Deus todos os dias, e não só naquele momento que a gente precisa, não só naquele momento de desespero, de angústia, de aflição, mas dizer: em todos os dias eu vou precisar de Deus. Eu precisei de Deus ontem, eu preciso de Deus hoje e precisarei dele amanhã, porque ele disse que nós estaremos na glória com ele. Nós estaremos tendo a oportunidade de viver o que ele disse para nós, que ele iria para o Pai, mas prepararia um lugar para mim e para você, e que possamos estar preparados para receber esta oportunidade de estar com o nosso Deus e viver o melhor que Ele tem para nós.